Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, professor Evaldo Rodrigues na área para dar continuidade no estudo do nosso curso de Organização Político-Administrativa do Estado. E olha só, vem aqui comigo, vem aqui. Olha aqui nos meus olhos. A partir de agora, nós vamos estudar as competências legislativas. E eu vou ser bem sério com você, porque a ideia aqui é ser sincero, não é ser sincero? Ser sincero, você é meu parceiro, eu sou seu parceiro, a ideia é essa. Meu povo amado, as competências legislativas, como é que eu posso dizer assim? Se você achou a competência material complicada, eu lamento dizer que a competência legislativa é bem mais complicada. Eu diria que, olha, pega aí tudo que você achou complicado e dobra. Aqui o buraco é bem mais embaixo. Eu vou precisar de uma atenção maior. E como ela é mais complicada, como ela é mais complexa, como ela é mais propensa a pegadinhas, aqui, meu irmão, cai mais. Exatamente, as bancas abordam mais essa temática do que a competência material. Então, muito cuidado, se prepara. Olha, assiste esse vídeo, olha, umas 10 vezes. Professorzinho do meu coração, é para assistir esse vídeo quantas vezes até fazer um calo de sangue no olho. Essa é a ideia. Então vai lá, assiste esse vídeo umas 10 vezes, porque você vai precisar disso, viu, guerreiro? Tranquilo? Vamos embora, vamos falar das competências legislativas. Simbora, vem comigo, slide na tela. Vamos lá. Competências legislativas. E aí a gente já vai começar aqui com aquela divisãozinha. Eu tenho competências privativas da União, competências privativas da União e competência concorrente. Competência concorrente. Professorzinho do meu coração, a competência concorrente entra quem? Quais são os entes da federação que estão presentes na competência concorrente? Olha, você vai ter aí a União, os estados e o Distrito Federal. Nota que nesse momento não entram os municípios. Não entram os municípios. Então, competência concorrente é só União, Estado e DF. Não entra os municípios nesse momento. Por outro lado, nessa aulinha, a gente vai focar na competência privativa, tá? Essa aulinha, a ideia é competência privativa. E mais uma vez, lembrando, competência privativa é delegável. Competência privativa é delegável. Por quê? Porque é aquela história, né? Vogal com vogal, consoante com consoante. Lembra que a gente já falou disso? Lembra que a gente falou que a competência exclusiva, que é a competência material, é a competência para fazer na prática, para executar. A exclusiva é indelegável, porque é vogal com vogal. Agora eu estou falando da competência privativa. E competência privativa é competência para legislar, é competência para fazer leis, decretos, regimentos internos, é para fazer normas. E aí essa competência privativa é delegável. Por quê? Porque é consoante com consoante. Então lembra, material é exclusiva e exclusiva é indelegável. A legislativa é a privativa e a privativa é delegável. Tranquilo até aqui? Tudo bem? Show de bola. E aí, a missão nesse blocozinho é justamente ver quais são as competências privativas da União. Quais são as matérias que só a mamãe União vai poder legislar? E ali, obviamente, através do Congresso Nacional. Como é que fica essa situação? Quais são essas competências? É isso que a gente vai ver a partir de agora. Vamos lá, vamos começar com a letrinha da lei. Simbora, artigo 22. Compete privativamente à União legislar. Então veja que a competência privativa é uma competência para legislar. A competência exclusiva é uma competência para fazer na prática. E aí, o que é que a União pode legislar? Em regra ali, através de quem? Congresso Nacional. O que é que nós temos, professor? Primeiro, direito civil, direito comercial, direito penal, direito processual, que aí entra direito processual penal, direito processual civil, direito eleitoral, direito agrário, direito marítimo, aeroespacial, aeronáutico e, por fim, direito do trabalho. Então aqui a gente já tem um problema muito grande. Veja que aqui eu estou falando de vários direitos. Eu estou falando do direito civil, do direito penal, a gente passa pelo comercial, o processual civil, processual penal, o eleitoral, o agrário, o marítimo, o aeronáutico, o espacial e o do trabalho. Isso cai
absurdamente. Mas isso cai absurdamente. É o famoso capacete de PM, né? Aquele mnemônicozinho. Mas eu prefiro que vocês decorem mesmo isso aqui, porque isso cai muito. Vocês lembram daquele estudo que fala da reserva legal? Reserva legal, a gente fala, por exemplo, olha, quem é que tem competência para legislar matéria penal? É só o Congresso Nacional. Portanto, eu tenho uma reserva legal. Ou seja, só o Congresso Nacional pode legislar a matéria penal. Se você pega essa ideia de reserva legal, você vai entender que todos esses direitos são reserva legal. Por quê, professor? Porque cada um deles está voltado ali para uma competência privativa da União. Ou seja, é Congresso Nacional que vai tratar de cada um deles aqui. E de uma certa forma eu já tenho a reserva legal. Ou seja, a lei está reservada para alguém. Nesse caso é para quem? Congresso Nacional. Por que o Congresso Nacional, professor? Porque quando eu falo em Congresso Nacional, eu estou falando no âmbito federal. E federal é o quê, pessoal? Federal é mamãe, União. Então é competência privativa da União legislar cada um desses direitos. Olha só, quando a gente for estudar aí as competências concorrentes, eu vou voltar aqui com esse slide e vou fazer um comparativo entre o que é privativo da União e o que é concorrente entre União, Estado e DF. E aí a gente vai ter que ter um cuidado muito grande com isso aí, porque isso aí cai bastante. Então, no primeiro momento, esse aqui é um dos maiores cuidados que nós temos que ter. Eu vou botar até um xizinho aqui, ó. Isso cai absurdamente. Pessoal, muito cuidado com isso, tá? Seguindo, outra coisa que cai muito é desapropriação. Desapropriação, legislar sobre desapropriação é competência privativa da União. Professor, e por que isso é tão perigoso? Porque quando ele fala desapropriação, não tem nenhuma palavrinha que ligue ali à União, à mamãe União, ao governo federal. Então, desapropriação acaba ficando muito vago. Parece que pode ser, talvez, quem sabe, uma competência da União, mas também dos estados, do DF, ou uma competência do município, mas aqui não, aqui é competência só da mamãe União. Desapropriação é competência privativa da mamãe União, então cuidado com esse também. Requisições de civis e militares em caso de iminente perigo e em tempo de guerra. Aí fica claro que é a mamãe União. Eu estou falando em requisições de civis e militares, seja para uma situação de iminente perigo, seja para uma situação de guerra. Aí fica claro que é a mamãe União, porque guerra é relação internacional, e fora que eu estou falando aí em âmbito federal, né? Estou olhando para o Brasil inteiro nesse momento. Mais um, águas, energia, informática, telecomunicação e radiodifusão. Quando a gente fala em águas, fica muito complicado, porque é muito genérico. Quando a gente fala em energia, é muito complicado, porque fica muito genérico. Informática da mesma forma e cai, viu, pessoal? E cai. Já telecomunicação, já vimos nos blocos anteriores que quando a gente fala em telecomunicação já é mamãe União, radiodifusão também é mamãe União. Então quem é que vai legislar aqui matérias referentes a águas, energias e informática? Mamãe União. Muito cuidado com isso. Atenção total aí no inciso 4. Mais um. Serviço postal. Serviço postal, a competência para legislar sobre serviço postal é da União, é do governo federal. E aí a gente já viu isso ali com Correios e tudo mais. Beleza? Mais um. Sexto. Sistema monetário de medidas, títulos e garantia de metais. Toda a questão do sistema monetário a gente já lembra de quê? Do Banco Central. Quando a gente lembra do Banco Central, a gente já lembra de uma competência federal, uma competência da União. Então também fica mais tranquilo identificar que sistema monetário é uma competência da União. Então muito cuidado com isso, beleza, pessoal? Então nesse primeiro slide, o cuidado maior é sim aqui no inciso 1, no inciso 2 e no inciso 4. Por quê? Porque nós temos ali, vamos dizer assim, alguns direitos, algumas prerrogativas da União para legislar, que quando você olha no primeiro momento, você não encontra ali uma relação direta com a União. Então, muito cuidado nesses três. Mas vamos continuar. Simbora. Mais um. Sétimo, política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores. Esse aqui, no primeiro momento, dá para puxar também para a conta do Banco Central,
e órgãos correlacionados. Mas, de qualquer forma, eu vou dar uma grifada, porque tudo que se refere a crédito, câmbio, seguros, transferência de valores, vai ser casinha da mamãe União. E aí, quando a gente fala em política de crédito, beleza, você vê aí, né, que é o Banco Central que fica subindo a alíquota da Selic, desce a alíquota da Selic, isso tem um impacto muito grande no crédito. O câmbio é aquela questão do dólar, como é que fica com o euro e tudo mais. Agora, quando a gente vai para seguros, aí já é complicado. Então, cuidado com isso aqui. Legislar sobre seguros é competência privativa da mamãe União. E transferência de valores também. Então, vamos marcar isso aqui? Vamos marcar isso aqui como perigoso? Veja como a gente já tem muitos incisos perigosos aqui na competência privativa da União para legislar. Mas vamos andando. Oitavo, comércio exterior e interestadual. Aí não tem o que falar, né? Falou em exterior e interestadual, é mamãe União. Tem uma relação internacional e intermunicipal, interestadual. Então a gente já tem aí a competência da mamãe União. Vamos andando. Nono, diretrizes da Política Nacional de Transportes. Olha só, como é política nacional, aí obviamente é mamãe União. Política Nacional de Transportes, mamãe União. Não tem muito o que falar. Décimo, o regime dos portos, navegação, lacustre, fluvial, marítimo, aérea e aeroespacial. Pô, pessoal, a gente já viu isso em blocos anteriores. Tudo isso aí é competência da mamãe União. Até porque quando eu falo em portos, tem uma relação interestadual, internacional, toda a questão da navegação, explicamos o que é lacustre, explicamos o que é fluvial, o que é a parte marítima, aérea, aeroespacial, então já vimos tudo isso, beleza? Próximo, inciso 11. E o 11, ele sem dúvida é um dos que mais cai aqui. Mas isso aqui é abordado constantemente em provas de concurso. Trânsito e transporte. E o pior é que é só isso mesmo. Trânsito e transporte. Quem é que vai legislar sobre trânsito e transporte? É mamãe União. Muito cuidado com isso. É o tratrá. Trânsito e transporte. É mamãe União. Olha só, meu querido aluno. Isso cai absurdamente. E você tem que ter muito cuidado com isso. Mas muito cuidado mesmo. Tá? Então, muito cuidado com isso. Trânsito e transporte é competência privativa da mamãe União para legislar. Mais um, jazidas, minas e outros recursos minerais e metalurgia também entram aqui como competência privativa da União. E aí a gente já viu, né, que toda a questão do subsolo, toda a questão da exploração de minerais na prática é da mamãe União. Então, obviamente, quando eu falo de jazidas, de minas, de recursos minerais, de metalurgia, a competência para legislar também vai ser da União. Mas como no primeiro momento não fica claro, eu marquei aqui, coloquei uma atenção para que a gente não tenha nenhum perigo de na hora da prova perder uma questãozinha por causa disso. Então tá aqui marcado mais uma vez outro como perigoso. Cuidado com isso, pessoal. Vamos andando. Nacionalidade, cidadania e naturalização. E aí, pessoal, não tem muito o que falar. Sempre que falar em naturalização, em nacionalidade, em cidadania, é mamãe União. É mamãe União quem vai ver toda essa parte legislativa, ou seja, é o Congresso Nacional quem vai legislar como é que o cara vai se naturalizar, como é que fica a questão da nacionalidade, da cidadania, até porque, vamos dizer assim, muitas dessas regras você vai encontrar onde? Na Constituição Federal, lá no capítulo Nacionalidade. Então aqui é competência privativa da mamãe União. Muito cuidado, tá? Eu acho que o mais complicado aqui, na minha opinião, é o cidadania. Muito cuidado mesmo com cidadania. Ele é o mais complicadozinho, eu vou até marcar ele aqui, cuidado com cidadania, que também é união. Se ele coloca ele isoladamente, pode dar um probleminha aí para vocês. Agora, a nacionalidade, naturalização, é óbvio que é o governo federal. Não tem muito o que falar. Andando. Populações indígenas, mamãe, união, a gente já falou sobre isso. Falou na população indígena, falou nos índios, nós temos aí mamãe, união. Aí não tem nem o que falar, beleza? Vamos lá. Emigração, imigração, entrada, extradição, expulsão de estrangeiros. Isso tudo quem vai falar é mamãe
União. Então é óbvio que essa entrada e saída do território brasileiro, a emigração, a imigração, a extradição, isso tudo é feito pelo governo federal. Então quem vai legislar nesse sentido é mamãe União. Agora, olha um cuidadozinho que tá aí que a galera não se liga muitas vezes. Ele falou aqui em expulsão de estrangeiros. Expulsão de estrangeiros. Aí sua prova coloca banimento. Olha só, não é banimento, tá? Lembra que banimento é botar para fora um brasileiro nato ou naturalizado. Isso é banimento. E o Brasil não permite o banimento. Você não pode chegar, abrir a porta das fronteiras e dizer, brasileiro, vaza. E eu vou para onde? Te vira. Problema teu. Sai daqui. Não, você não pode fazer uma parada dessa. Não existe no Brasil a possibilidade de banimento. O banimento é uma pena vedada na nossa própria Constituição, lá no artigo 5º. Agora, pode ter a expulsão, professor? Pode. Pode ter expulsão, não tem problema nenhum. E o que seria essa expulsão? É colocar para fora o estrangeiro. O estrangeiro você pode dizer, vaza, e eu vou para onde? Te vira, pega o beco, vai embora. Aí pode sim ter a expulsão de estrangeiros, mas não pode ter o banimento, porque banimento seria colocar para fora brasileiros natos ou naturalizados. Então cuidado com isso, né? No mais, é óbvio que eu estou falando de estrangeiro, estrangeiro é competência federal, porque tem uma relação internacional. Então, resumindo, aqui nesse quadrozinho, muito cuidado com o inciso 7º, muito cuidado com o inciso 11 e muito cuidado com o inciso 12. Tá, pessoal? Vamos continuando? Simbora, vem comigo. 16. Organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício de profissões. E aí fica tranquilo, porque no momento que eu falo que é nacional, já ficou claro que é mamãe União. Mais um. Organização do Judiciário, do Ministério Público, do Distrito Federal e dos territórios. E ainda a Defensoria Pública dos Territórios. Aqui eu quero um cuidado. Ó, volta aqui para mim. Mais uma vez, nós temos a mamãe União chegando junto do DF, chegando junto dos territórios. Por exemplo, quem é que vai legislar sobre a organização do Judiciário, a organização do Ministério Público, do Distrito Federal e dos territórios? A mamãe União. É a parte federal, é o Congresso Nacional. E as defensorias públicas é só do território. Aqui pra gente é a mesma coisa da competência material. Né? Quem é que chega com auxílio? Quem é que chega com a grana? Quem é que chega mantendo, organizando o judiciário? O MP do DF dos territórios, mamãe União. A Defensoria dos Territórios, mamãe União. Só que agora é legislar. É a mesma coisa, só que legislar. Quem é que legisla sobre a organização judiciária e MP do DF Território? Mamãe União. E Defensoria dos Territórios? Mamãe União. Então, muito cuidado com isso. É a mesma coisa da competência material, só que agora eu estou legislando. E aí é mamãe União que faz isso no DF, nos territórios. E se liga, tá? Defensoria Pública, mais uma vez, é só no âmbito dos territórios. E aí ele finaliza dizendo bem como a organização administrativa destes. Então, mamãe União é quem tem essa competência. Vamos botar o xizinho aqui de cuidado. E é isso, muito cuidado mesmo. Mais um. Sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais. Pô, pessoal, quando falou nacionais, já ficou claro que é competência da mamãe União. Mais um. Sistema de poupança, captação, garantia da poupança popular, também é competência da União. Quem vai legislar sobre poupança, captação, poupança popular é o governo federal, é o Congresso Nacional, melhor dizendo. Então aqui eu vou grifar só por uma precaução maior. Muito cuidado com isso, tá? Porque você pode estar fazendo a sua prova, tudo bonitinho, e não identificar que isso é uma competência da União. Então, falou em sistema de poupança, capacitação e garantia da poupança popular, eu tenho uma competência da mamãe União. Então, tá aqui, ó, muito cuidado. Mais um, outro que a gente já marca o xizinho direto, sistema de consórcios e sorteios. E aí tem que ter um cuidado absurdo nesse. Primeiro que ele cai muito. Segundo, que ele não tem gatilho nenhum mesmo com relação à competência privativa da União. Por exemplo,
Eu tô aqui na Paraíba. Aqui na Paraíba tem uns sorteios, umas palavras do tipo Paraíba da sorte, né? Paraíba não sei o quê. E eu tenho certeza que no seu estado também tem isso. E aí o cara pensa nesses sorteios, e aí o cara pensa, poxa, não, isso é competência da União, estados, DF, é competência do município também, é competência... Meu irmão, isso é competência só da mamãe União. Eu tô falando que quem legisla, quem faz as regras sobre o sistema de consórcio e sorteio é o Congresso Nacional. É mamãe União. Eu não estou falando em fazer o sorteio. Eu não estou falando em fazer o consórcio. Eu estou falando em legislar. Fazer as regras, as leis que vão estabelecer como vai acontecer ali, como vai ser procedido o sistema de consórcio e sorteios. Aí é só da mamãe União. Muito cuidado com isso mesmo, beleza? Tranquilo? Volta lá. Mais um, e olha, volta aqui para mim. Pessoal, esse aqui é sem dúvida nenhuma um dos mais perigosos aqui. Muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Isso é absurdamente perigoso. Prestou bem atenção, hein? Por quê? Porque a gente vai falar da polícia militar, do corpo de bombeiro militar. E a tendência na cabeça das pessoas é toda vez que falou em PM, em corpo de bombeiro, é falar que é uma competência de quê? Do Estado. É uma competência voltada a cada estado. E aí, não, nesse caso a gente vai ter uma prerrogativa específica que vai dizer que a competência é só da mamãe União. Então, muito cuidado com ele mesmo, beleza? Vamos lá, olha o que ele está falando aqui. Ó. Quem é que vai legislar sobre normas gerais? Legislar sobre normas gerais de organização, efetivo, material bélico, garantias, convocação, mobilização, a questão da inatividade, a questão das pensões das polícias militares e do Corpo de Bombeiro Militar. Inclusive, é uma redação dada pela emenda 103 de 2019. Então, veja que é a mamãe União que vai ter essa prerrogativa. A prerrogativa de quê? De legislar sobre normas gerais. Obviamente, cada estado vai poder legislar de maneira específica, mas normas gerais, como é que vai ser feita a organização, o efetivo, o material bélico, as garantias, convocação, mobilização, inatividade, pensão da PM, do Corpo de Bombeiro, é mamãe União. Porque a ideia é trazer normas gerais para padronizar todos os estados. E aí cada estado, dentro da sua situação mais específica, vai poder complementar essa norma geral. Mas a norma geral vai ser comum para todo mundo, porque senão eu posso ter uma, sei lá, uma garantia na Polícia Militar da Paraíba, que não tem em Pernambuco, uma questão de organização de efetivo de material bélico completamente diferente de um estado para outro, e aí a ideia não é essa, a ideia é dar uma padronizada. É óbvio que nós vamos ter ali situações que vão diferir de um para o outro, é óbvio, mas a ideia é dar uma padronizada, uma regra geral, comum para todo mundo. Daí a ideia de que normas gerais que falem da organização, efetivo, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividade e pensão da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar é competência privativa da União. Quem vai legislar sobre isso é o Congresso Nacional. Ficou claro, pessoal? Tranquilo? De boa, né? Então volta para lá, volta para o slide. Então nesse slide, veja, a gente tem que ter um cuidado com o inciso 17, com o inciso 19, com o inciso 20 e com o inciso 21. É quase todo, slidezinho pesado. E continua, vamos lá. Agora, competência da Polícia Federal. E aí falou em Polícia Federal, a gente já está falando da União, da Polícia Rodoviária Federal, Mamãe União, e Polícia Ferroviária Federal é Mamãe União. Quem vai legislar sobre a competência desses três entes é a Mamãe União. Aí fica claro isso aí. Continuando, esse é perigosíssimo. Seguridade Social. E aí, durante o estudo da competência concorrente, eu também vou voltar aqui para a gente fazer um paralelo. Então, Seguridade Social é competência da Mamãe União. Muito cuidado com isso. Quem vai legislar sobre Seguridade Social é Mamãe União. Muito cuidado com isso, beleza? Andando. Diretrizes e bases da educação nacional. Diretrizes e bases da educação nacional é Mamãe União. Tem um nacional aí, tá tranquilo. Mais um. Registros públicos. E aí esse não tem.
absolutamente nenhuma dicasinha que ligue a Mamãe União nesse primeiro momento. Então ele acaba sendo também um super perigoso aí na nossa prova. Muito cuidado com isso. Registro público é matéria da Mamãe União. Muito cuidado com isso. Mais um. Atividades nucleares de qualquer natureza. A gente já falou que tudo que se refere à atividade nuclear é Mamãe União, é governo federal. Seja a material, seja para fazer ou até mesmo para legislar, que é o caso aqui. Tudo que se refere à atividade nuclear é competência da Mamãe União, ou competência exclusiva para fazer, ou competência privativa para legislar. Então, muito cuidado com isso, beleza? Mais um. Inciso 27. Normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para administrações públicas, direta, autárquica e fundacional, da União, dos estados, do DF, do município, obedecido o disposto no artigo 37, inciso 21, e para as empresas públicas e sociedade de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3. E aí, pessoal, normas gerais de licitação e contratação. A gente sabe que a norma geral de licitação é uma norma federal. Por exemplo, até pouco tempo atrás a gente tinha a lei do mal, né, como a gente chamava, a lei 8666, é uma lei federal. E aqui fica a dica, né, porque é uma lei que vai trazer normas gerais para quem? Para a União, Estado, DF e município. Quem é que vai legislar sobre isso? Quem é que vai trazer norma geral para todo mundo? É o seu município? É só o seu estado? Não, é o governo federal. Então aqui é o Congresso Nacional quem aprova aí, quem vai fazer a lei de licitação. A lei geral de licitação. Então, normas gerais de licitação e contratação é Mamãe União. Beleza? Tranquilo? Aí nesse slide, muito cuidado com Seguridade Social e muito cuidado com Registro Público. E para finalizar essas competências, isso mesmo, pessoal, 30 competências. 30 competências, não é brincadeira não. Vamos lá, o que é que nós temos agora? Inciso 28, defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e a mobilização nacional. Vamos lá, vamos com calma. Mobilização nacional já fica clara que é Mamãe União. Defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, dá uma ideia de marinha, exército e aeronáutica. Então a gente já fica ali muito claro que é a Mamãe União. O grande problema é essa defesa civil. Muito cuidado, porque defesa civil o cara pode querer linkar aqui com o corpo de bombeiro. Ah, professor, o corpo de bombeiro faz a defesa civil. E aí, isso não é do Estado, não. Bem, o Corpo de Bombeiro ele faz a defesa civil, ele exerce a atividade de defesa civil. O próprio artigo 144 da Constituição diz isso. Só que eu não estou falando em exercer a atividade. Aqui eu estou falando quem legisla sobre defesa civil é o governo federal, mas especificamente o Congresso Nacional. É Mamãe União. Então, muito cuidado aí na vida, hein? Quando eu falar aqui em defesa civil, eu estou falando de uma competência privativa da União. Muito cuidado com isso mesmo, inclusive ele vai levar a marquinha do cuidado. Mais um, propaganda comercial. Eu vou marcar aqui só por desencargo. Propaganda comercial. Por quê? Porque se você lembrar em telecomunicação, TV, rádio, e lembrar que isso tudo é competência da União, aí você também pode já linkar que propaganda comercial também é competência da União. Mas mesmo assim, se você não linkar, já está aqui marcado para que você tenha sempre uma atenção em propaganda comercial. E o último foi incluído em 2022, finalzinho de 2022, pela Emenda Constitucional 115, nós temos aí a proteção e tratamento de dados pessoais. A gente já falou aqui, falou em dados pessoais, inclusive nos meios digitais, nós temos a competência da União. O tratamento, a proteção de dados pessoais é uma competência privativa da União. Até aqui tudo bem, pessoal? Até aqui tranquilo? Beleza, professor. Então, cuidado, tá? Para recapitular geral, olha, quando estudamos a competência material, que é a competência para fazer na prática, lá tinha competência exclusiva da União. E você tinha ali 20 e poucos incisos. Essa é a ideia.
Aqui já aumentou, aqui foi para 30 incisos. E aí nós temos incisos bem mais complexos. Então você tem que ter um cuidado muito maior com a competência legislativa, a competência privativa da União, até porque ela cai mais. E outra coisa, eu ainda nem fiz aqui a análise da diferença entre a competência privativa e a competência concorrente, que é aí onde o bicho pega. Mas só em analisando aqui, só analisando a competência privativa, você já vê que é possível encontrar uma quantidade maior de pontos ali que pode levar o aluno a ter um problema na prova, ou seja, aqueles tópicos mais complicados. E aí, para recapitular, vamos analisar. Muito cuidado, tá? Falou em direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeroespacial, aeronáutico e do trabalho é mamãe, união. Desapropriação, mamãe, união. Águas, energias, informáticas, união. Política de crédito, câmbio, seguro, transferência de valores, união. Trânsito e transporte, cai que só a gota serena. Mamãe União, jazidas, minas, recursos minerais e metalurgia, Mamãe União, cidadania, também governo federal, União, organização judiciária, Ministério Público do DF e dos territórios e a Defensoria dos Territórios, também é competência privativa da União. Poupança, capacitação, garantia de poupança popular, União. Sistema de consórcios e sorteios, cuidado com isso, é mamãe União. Normas gerais das polícias militares e corpo de bombeiros militares também, muito cuidado com isso, é competência privativa da União legislar sobre essas normas gerais da PM do corpo de bombeiro. Seguridade social, também competência privativa da União. Registros públicos, também da União, e finaliza com defesa civil, legislar sobre defesa civil é competência privativa da União e propaganda comercial também é competência privativa da União. E aí, pessoal, eu sei que é muita coisa. Por isso que esse capítulo é um terror. É muita coisa. E a gente ainda vai ter as competências do Estado, do município, competência concorrente. Ainda não acabou, não. A gente está aqui meio que na metade, né? Ou um pouco mais da metade. Esse capítulo é terrível, mas eu estou passando por cada ponto com vocês. Eu estou grifando aqueles mais complicados. E aí, em uma leitura rápida, mestre, em uma leitura rápida, você pega seu material de apoio, você senta aqui e você vai dando aquela lidazinha rápida só naquilo que está marcado. É o que importa, porque o resto é meio que óbvio. O resto meu dá para conseguir desenrolar na hora da prova. Agora, esses que estão marcados aí é onde o bicho pega. E aí já reduz pra caramba a quantidade de competência. E aí, em outras palavras, já ajuda pra caramba na sua memorização. Beleza? Até aqui tudo bem? Ótimo. E aí, para finalizar as competências privativas da União, vamos para o parágrafo único. Vamos lá? Vamos finalizar essas competências? Simbora, vem comigo. Olha o que diz o parágrafo único. Ele manda essa. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. E aí, o que é que eu quero que você entenda? Primeiro, a União somente poderá efetivar a delegação por meio da edição de uma lei complementar, ou seja, só pode delegar por meio de uma lei complementar. A União não poderá delegar toda a matéria. A União não pode delegar toda a matéria, até porque a letrinha da lei diz questões específicas. É só questões específicas, questões pontuais. Não pode delegar toda a matéria, apenas questões específicas. Não pode a União delegar para somente um estado, ou seja, não pode a delegação beneficiar somente um ou alguns estados, devendo alcançar inclusive o Distrito Federal. Ou seja, delegou para um, delegou para todo mundo. Essa é a ideia. E a União não está obrigada a delegar nada. E se o fizer, poderá recuperá-la a qualquer tempo. Então, traduzindo aqui para a gente fechar, o que é que nós temos? Nós falamos de competência privativa da União para legislar. Só a União legisla sobre esses temas. Só que a União pode, em determinado momento, através de uma lei complementar, delegar uma parte, questões específicas, coisas pontuais de determinada legislação para os estados.
E aí, delegou para um estado, delegou para todo mundo. Essa é a ideia. Delegou para o estado, vai entrar até o DF na jogada. Vai para todo mundo. E aí, do mesmo jeito que ela delegou, ela pode recuperar a qualquer momento. Ela nem é obrigada a delegar. E se ela delegou, ela pode recuperar a qualquer momento. Mas muito cuidado, o grande que é que essa delegação é feita se a Mamãe União quiser, por exemplo, eu não me lembro aqui nenhuma espécie de delegação em âmbito penal para legislar sobre matéria penal. Eu confesso que eu não me lembro, nesse exato momento, de nenhuma delegação da Mamãe União nesse sentido. Mas, se ela quiser, ela pode delegar. Agora tem que ser questões específicas, pontuais, uma questão literalmente pontual, e ela tem que fazer isso por meio de uma lei complementar. E aí fez para um, passa para todo mundo. Deu para entender, pessoal? Tranquilo? Então, muita atenção sobre esse tema, muito cuidado e muito cuidado também para não confundir com a competência exclusiva da União, porque a exclusiva é para fazer, é material, a privativa é que é para legislar. Beleza? Tranquilo? E é isso, pessoal. Esse bloco vai ficando por aqui. Um beijo, até o próximo. Vamos lá, já emenda com o próximo, a gente se encontra lá. Fui!